Fala família, estamos iniciando o No Máximo 20. Queria agradecer a galera que está acordando agora, a galera que já está no meio do seu dia ou a galera que está indo dormir agora conosco. Muito obrigado por ter se conectado aqui hoje. Meu nome é Diego Lopes, estou cursando administração na PUC e vou acompanhar vocês nesse bate-papo aqui hoje. Empreendedores e empreendedoras desse Brasilzão, muito prazer. Meu nome é Leonardo, sou formado em administração e agora na pandemia a gente está tirando esse projeto do papel de fazer um podcast com muito conteúdo para vocês, entrevistando diretores, CEOs de médias, grandes e pequenas empresas do Rio Grande do Sul. Então acompanhem com a gente os próximos episódios, que vai ser uma jornada bem legal. Gostaria então de apresentar o Thiago Breyer. Ele é sócio da LegalMap e, mais do que isso, um grande amigo que o mundo dos negócios nos deu. Esse craque aqui hoje vai trazer um pouco das suas experiências e vai falar sobre um assunto que é muito atual e muito importante, que é a transformação do ambiente jurídico. Então, para começar as provocações, eu vou trazer uma pergunta. Thiago, como que está acontecendo a transformação dos profissionais do direito? Pode te apresentar e em seguida já responder a pergunta. Diego e Leonardo, um privilégio o convite de vocês para estrear o No Máximo 20. Agradeço demais a oportunidade e parabenizo a vocês por tirar do papel e colocar um novo podcast, uma nova mensagem para todos aqueles que querem empreender, para todos aqueles que querem saber quais os caminhos que podem percorrer, quais as habilidades, o que precisa fazer para ser um profissional do século XXI de sucesso e de alta performance. Parabéns! E falando do mundo jurídico, ou da relação que existe do mundo jurídico com o mundo dos negócios, é importante a gente identificar que todos os clientes dos advogados se transformaram e estão se transformando nos últimos anos. Mais recentemente, mais do que isso, as empresas trabalharam com transformação digital, passaram por utilizar metodologias ágeis, passaram a inovar na sua atividade. E ainda mais recentemente, a gente teve todo o caso do Covid, da pandemia, onde ainda muitas empresas acabaram por falar que elas cresceram ou elas se desenvolveram em termos de capacidade organizacional e utilização da tecnologia 3, 4, 5 anos em 4, 5, 6 meses. Ora, se a gente tem toda essa transformação no ambiente empresarial, consequentemente, a gente tem que olhar para o ambiente jurídico e se perguntar, então, o que o advogado que presta serviços para essas empresas, para esse novo ambiente empresarial, o que ele precisa fazer? Como que ele se transforma? Como que se ele qualifica para poder estar atualizado para prestar um bom serviço? E aí o grande mote que a gente tem visto é que a transformação é bastante intensa. Ela realmente é uma disrupção de um momento ou de uma visão tradicional do advogado para o que ele está vivendo hoje. E eu costumo dizer, ou costumo falar algumas questões com relação a isso, utilizando dos ensinamentos de uma professora americana chamada Michelle De Stefano, onde ela criou uma pirâmide. E o mais interessante dessa pirâmide é que ela coloca a expertise jurídica, o conhecimento jurídico, o saber jurídico na base da pirâmide ou abaixo, inclusive, dessa pirâmide. Ou seja, o que no passado era a referência de tudo que se fazia no ambiente jurídico, que era o conhecimento jurídico, era a qualificação técnica, a gente tem hoje como a base de sustentação, como se fosse o alicerce, as fundações de um grande edifício. Ou seja, eu falando de escritórios de advocacia, de uma firma de serviço profissional, o conhecimento continua sendo a base. Mas tudo que vem a partir daí é para complementar o meu saber jurídico. E esse é o grande desafio do advogado, porque por mais que as escolas de direito estejam tentando se atualizar, por mais que a gente tenha grandes professores, mestres,
querendo trazer algo novo, querendo aliar a prática com a academia ou vice-versa, a gente ainda acaba formando bacharéis em direito sem uma completa capacitação para o ambiente empresarial. Então, a partir daí, o profissional tem que se qualificar com várias outras coisas. Primeiro, ele tem que olhar o lado humano. Se eu vou trabalhar num ambiente de equipe, eu tenho que entender como que eu trabalho colaborativamente, verdadeiramente colaborativamente. Não apenas dizer que eu colaboro ou que eu sou parceiro ou me bem relaciono. Segundo, eu tenho que desenvolver todas essas características de relacionamento. Dar feedback, me comunicar, trabalhar criatividade. Ou seja, eu tenho que buscar formas de conhecimento, seja pela leitura de livro, seja por cursos específicos fora do ambiente jurídico. Eu tenho que me direcionar junto com outras profissões. Então, para o profissional de direito, eu diria que ele tem que buscar multidisciplinariedade, sendo audacioso e protagonista da carreira dele e dos serviços que ele quer prestar. E para isso ele tem que ser audaz no seguinte sentido: eu vou me aventurar num ambiente onde existem economistas, onde existem pessoas falando de finanças. Eu vou me aventurar num ambiente de tecnologia, onde, muito mais do que o saber jurídico, saber como gerir um projeto tem uma importância destacada. Então, eu vou buscar pelo menos os princípios básicos das demais profissões, eu vou buscar pelo menos os princípios básicos daqueles com quem eu vou me relacionar, para que eu possa fazer as melhores perguntas, para que eu possa conviver com eles, para que eu possa minimamente ou a cada dia melhor me comunicar com a linguagem do profissional de administração, do profissional de finanças, do profissional do marketing, do profissional de finanças, do profissional das startups, onde a gente tem todas uma literatura específica, para que eu possa compreender as necessidades deles e agregar a tudo isso que eu construí o meu conhecimento jurídico. Então, o meu conhecimento jurídico vai ser a conexão entre toda a necessidade de negócios do meu cliente, a necessidade de negócios da empresa que eu atuo, para que ela possa criar negócio, para que ela possa se valorar. Esse é o grande ambiente de negócio. E para terminar, a gente tem que ver o seguinte: se ela tiver problemas, se a gente pegar os conceitos do strategizer, né, ou seja, eu tenho as dores e eu tenho que dar uma solução, ou eu tenho uma necessidade de criação de valor, então eu tenho que dar uma vitamina, eu tenho que dar algo para crescer. Quando a gente olha mais do que nunca para as dores, o grande desafio é como que eu posso resolver o problema, ou é possível eu resolver esse problema sem necessariamente estar indo para o judiciário, indo para o processo, indo o contencioso, sendo uma palavra técnica. Ou seja, sempre que for possível, a gente tem que deixar para o judiciário, para os litígios, para as brigas, aquilo que verdadeiramente deve estar no judiciário e deve ser motivo de litígio. Para tudo mais, a gente tem que ter profissionais engajados em olhar para o cliente, engajado para olhar a pessoa física, para olhar a pessoa jurídica, para olhar a empresa e dizer qual a melhor forma de solução. E é por isso que a gente tem visto cada vez mais se falar da importância de se entender de comunicação, negociação e mediação. Mas só falar não adianta, nós temos que nos experimentar. Então, esse é o desafio. Como que eu, como advogado, me experimento no ambiente empresarial com os meus conhecimentos jurídicos
para que eu obtenha os conhecimentos, as habilidades e a experiência da vivência empresarial. E assim eu posso contribuir para a empresa que eu estou, seja como advogado interno de empresas, seja dentro de um escritório de advocacia e para a empresa para a qual eu estou trabalhando. Então, eu diria, base jurídica, a gente coloca conhecimentos de relacionamento de pessoas, conhecimentos financeiros, conhecimentos de outras atividades, de outras profissões, com muita vontade de aprender, com questão de audácia e protagonismo para que a gente possa chegar lá e ter a experiência e a vivência do ambiente empresarial com o conhecimento jurídico. Para mim, essa é a forma que eu diria assim, eu moldo hoje o profissional do direito. Multidisciplinar, que tenha audácia e que queira verdadeiramente ser protagonista da sua carreira. E para a gente dar um andamento até para o final da conversa aqui, a gente tem de praxe pedir dicas para o palestrante, né, sobre o assunto. Então, te perguntando para o pessoal que está saindo da faculdade agora, que está tendo o start do direito, que está tendo o start de que tem que procurar novas coisas, do CEO de uma empresa que está vendo isso, de um escritório de advocacia que está vendo que precisa contratar essas pessoas que têm conhecimento em outras áreas. O que essas pessoas podem fazer? Procurar cursos, enfim, como é que faz para dar esse pontapé inicial? Eu acho que isso vai fazer um pouquinho mais de parte da dica final também, que tu vai dar. Então, por favor, pode finalizar. Leonardo, muito boa pergunta. O grande desafio, quando a gente olha esse profissional do direito, e a gente pode olhar de outras profissões também, mas ele se moldando, ele se formando de uma forma diferente, ao fim do dia, eu tenho que enxergar que o centro de tudo isso é o cliente. Então, eu tenho que olhar qual a necessidade do cliente e o que eu estou resolvendo e como que eu me relaciono com esse cliente. Então, a esse profissional, aqueles que estão olhando isso, a gente tem que olhar o seguinte: quem é o meu cliente? Olha, o meu cliente pode ser uma pessoa física. Se ele for uma pessoa física, eu tenho que entender quem é essa pessoa física. Quais são os seus princípios? Quais são os seus valores? Porque a solução que eu tenho que buscar não é a solução que eu entendo como a solução jurídica perfeita, mas a solução que atenda aos interesses dos princípios, valores do meu cliente. Portanto, o ponto fundamental é o centro do cliente. Então, para terminar isso, o que nós temos que identificar? Onde eu, como advogado, me insiro como protagonista dentro de um escritório de advocacia ou dentro de uma empresa. Ou se eu quiser ter o meu escritório, como que eu sou protagonista dentro desse escritório. Mas olha só, eu acho que aí eu fico grato por vocês me convidarem a falar isso, porque é exatamente isso. Veja que eu não faço distinção de empreendedorismo se eu estou trabalhando como in-house de uma empresa, se eu estou trabalhando dentro de um escritório ou se eu vou ter o meu escritório. Porque, fundamentalmente, nos dias de hoje, todos nós temos que ser empreendedores. Ou seja, o profissional do século XXI, profissional de agora, o advogado de agora, ele é parte de um empreendedorismo, ele é parte de um protagonismo, ele tem que ser uma marca, ele tem que ser uma influência, ele tem que ser um líder. Então, a gente começa com conhecimento jurídico, a gente começa com saber jurídico fundamental e a gente começa a trabalhar multidisciplinaridade, trabalhar comunicação, soluções criativas de problemas. Então, vai fazer um curso de criatividade fora do ambiente do direito. Fora do ambiente do direito. Vai fazer um curso de soluções de problemas com o pessoal de tecnologia. Vai falar com esse ambiente que vai te levar a pensar como empreendedor,
como criador, para que aí você possa fazer a conexão com o direito. É disso que o direito precisa. Então, a gente começa assim, a gente começa a colocar essas habilidades, a gente forma esse profissional, e no momento que ele enxerga que o centro de tudo não é o que eu faço, mas ter o cliente como centro do meu negócio, esses profissionais estão em destaque, e esses profissionais, cada dia mais, são reconhecidos como os verdadeiros líderes das suas profissões. Então, esse é o meu recado. Sejam profissionais protagonistas para liderar as suas profissões, para serem exemplos. E o recado final, fazendo um resumo, mas o recado final, seja protagonista, seja empreendedor e seja ético, correto e haja com integridade. Então, no momento em que a gente tem um profissional de alta performance, com alta integridade, a gente tem um profissional do século XXI. Pessoal, eu acho que não tinha como encerrar melhor. O pessoal que está saindo da faculdade agora aí leva com muita atenção essas dicas para aí sim conseguir evoluir muito na carreira desde o começo. Então, Thiago, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter participado do nosso primeiro podcast. De verdade, muito obrigado mesmo. Vou passar a palavra para o Diego agora para finalizar o nosso podcast, mas, de verdade, ficou excelente. Antes do Diego falar, Leonardo, eu só queria, de novo, parabenizar vocês por levar isso adiante, né? Por levar ao próximo, levar aos jovens profissionais, aqueles que querem se desenvolver, uma oportunidade de conhecimento. Eu sei do esforço de vocês, eu sei do quanto vocês se dedicaram para isso, e então todo sucesso para vocês, porque é muito legal quando a gente encontra profissionais que buscam seu desenvolvimento e, ao mesmo tempo, querem levar aos demais, aos seus colegas, aos seus amigos, aos seus pares, que eles também tenham essa oportunidade. E, para mim, eu vou ter que falar no ar, que eu brinco com vocês, para mim é um privilégio o convite, e é daqueles convites que a gente tem vontade lá, verdadeiramente, de colocar no currículo, de que foi convidado para fazer o piloto, para fazer o primeiro evento. Sorte e sucesso para vocês merecem demais. Então, família, esse foi o primeiro, no máximo 20. Espero que todos tenham saído, pelo menos, provocados daqui, mais do que trazer as respostas. A gente quer fazer as perguntas certas. Então, Thiago, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado por esse agradecimento. São palavras e depoimentos como esse que nos dão vontade ainda mais de fazer esse conteúdo e realmente trazer um conteúdo bom para todo mundo ouvir, tá bom? Até uma próxima, tenham um ótimo dia, beijão. Tchau, tchau.